Meu nome é Elza Castro, trabalho desde 1992 com quiroprática em São Paulo, onde tenho uma clínica. Nesses anos todos, desempenhei diversas funções dentro da profissão, mas para mim, a mais importante foi escrever o livro Quiroprática, um manual de ajustes do esqueleto, publicado pela editora Ícone. Esse trabalho teve uma excelente aceitação e, em consequência disso, recebo todos os dias e-mails solicitando o detalhamento desta ou daquela manobra. Por essa razão, estamos elaborando a edição do livro em vídeo, no intuito de esclarecer todas as dúvidas. A matéria será dividida em 3 partes: lombar e pelve, o tórax e a cervical. Isto posto, é necessário fazer uma advertência. Eu preciso enfatizar que tanto o livro quanto o vídeo se destinam exclusivamente a profissionais da saúde habilitados a efetuar ajustes e não me responsabilizo, portanto, pelo mau uso desse material. Feita a apresentação e a advertência, dou as boas-vindas a todos que me acompanharem nessa viagem. Os procedimentos usados para um bom exame do paciente são radiografia, termoleitura, palpação, comparação e testes do sistema nervoso e musculoesqueletal. Nesse caso específico, pela sua simplicidade, optamos pela palpação, pela comparação e um ou outro teste neuromuscular. No início desse trabalho, é bom nos familiarizarmos com a linguagem que será usada. Assim sendo, todas as vezes que eu disser que o paciente está prono, significa que está deitado de bruços. Supino significa que ele está deitado de costas. E lateral significa que ele está deitado de lado. Quando eu falar em mão, braço ou perna superior, é o membro que está para cima quando o paciente está deitado lateral. Mão, braço ou perna inferior são os membros que estão em contato com a mesa de ajuste. Quanto ao terapeuta, quando eu falar de mão, braço ou perna superiores, são os membros que estão mais próximos à cabeça do paciente ou à cabeceira da mesa. Mão, braço ou perna inferiores significam os membros que estão mais próximos aos pés do paciente ou da mesa de ajustes. Os pontos de contato da mão quiroprática são as áreas que fazem o ajuste. Os mais usados são psiforme, hipotenar, metacarpo, os contatos digitais, o dedo médio, o dedo indicador, o polegar, contato tenar, contato calcâneo e o palmar, quando eu uso toda a mão no contato para fazer o ajuste. Agora vamos ao procedimento de uma boa anamnese. O paciente fica de costas, com o mínimo de roupa possível, e o terapeuta faz uma medição, que pode ser com o cinetógrafo. Podemos inclusive fazer esse procedimento com uma trena, no caso da falta de um material adequado. Você pode encaixar a trena entre os glúteos e você percebe que há um pequeno desvio para a direita. O terapeuta faz uma medição visual ou com fio de prumo, desde C7 até o interglúteo, ou com o material disponível. Nós aqui estamos usando o cinetógrafo. O terapeuta observa se há desvio para algum lado e, se houver, pode ser uma escoliose. Neste caso, estamos observando que existe um pequeno desvio para a direita. Observe que esse lado está ligeiramente mais baixo. O terapeuta coloca um calço que eleve o lado mais baixo. Se o desequilíbrio continua, significa que a escoliose é fixada, nada a fazer. O equilíbrio da coluna se restabelece quando a coluna ainda conserva flexibilidade. Pode tratar-se de uma atitude escoliótica causada por um bloqueio lombar ou um bloqueio sacroiliaco. O terapeuta observa o paciente sentado para eliminar os efeitos provocados pelas extremidades inferiores.
e observa se o paciente pende para um dos lados, mesmo involuntariamente, e se essa inclinação é do lado da dor ou do lado contrário à dor. O paciente se inclina lateralmente à direita, depois à esquerda, e o terapeuta observa se tem problemas para endireitar o corpo. Se o tiver, pode ser um bloqueio lombar ou um bloqueio torácico baixo. Se ele pende para o lado dolorido, pode ser um bloqueio lombar. Se ele pende para o lado contrário à dor, pode ser um bloqueio lombar ou uma hérnia discal, provavelmente em L3 ou L4. Na flexão, o paciente... Mais para lá, isso, ok. O paciente consegue endireitar o corpo, mas a amplitude é diferente. Isso significa que ele pode ter um bloqueio lombar, um bloqueio sacroilíaco, uma hérnia discal ou uma inflamação ligamentar em sacroilíaco. O paciente flexiona o tronco e tenta tocar o solo sem dobrar os joelhos. E o terapeuta observa se a dor diminuiu ou desapareceu. O bloqueio significa um bloqueio lombar posterior. Se a dor aumentou, significa um bloqueio lombar anterior. Pode ser também um bloqueio sacroilíaco. Na flexão, se o paciente desvia ou pende para um lado, significa um bloqueio lombar anterior ou uma hérnia discal. O paciente se inclina para trás e o terapeuta observa se o movimento é doloroso. Caso seja, significa um bloqueio lombar posterior. Se a amplitude dessa extensão for reduzida, ou a dor for violenta, significa um bloqueio torácico inferior ou ainda uma hérnia de disco no caso da dor violenta. O paciente caminha com os calcanhares e o terapeuta observa se ele sente dor ou desconforto. Caso haja dor ou desconforto, significa bloqueio em L4 ou L5. O terapeuta pede para o paciente caminhar na ponta dos pés, isso, e observa se sente dor ou desconforto. Caso haja, significa bloqueio em L5 ou provavelmente em S1. O paciente se apoia ao espaldar de uma cadeira, elevando-se na ponta de um pé, agora no outro. Isso. E o terapeuta observa se ele sente dor ou desconforto. Caso haja dor ou desconforto, significa um bloqueio lombar ou uma hérnia de disco. O paciente fica de costas e o terapeuta compara as linhas, as rugas, as dobras, as cavidades glúteas e subglúteas. E caso haja diferença, compara novamente com o paciente sentado ou prono. Se a diferença é uma inclinação entre as linhas e dobras, pode ser um bloqueio sacroilíaco. Uma báscula de bacia pode ser um bloqueio sacroilíaco inferior, uma inclinação lateral do sacro. Uma sublinha glútea mais baixa ou a cintura inclinada pode significar um bloqueio lombar ou um bloqueio torácico baixo. O quadril mais alto de um lado, mesmo quando deitado e mesmo fora da crise, pode ser uma rotação da asa ilíaca ou um bloqueio do sacro. O paciente anda de frente para o terapeuta, que observa se um pé está mais afastado, o que significa um bloqueio sacroilíaco ou uma rotação da asa ilíaca. Se um pé está mais para dentro, significa um bloqueio sacroilíaco ou uma rotação para frente da asa ilíaca. O paciente fica deitado com braços estendidos segurando a cabeceira da mesa
e o terapeuta procede à medição dos maléolos. Essa perna está ligeiramente mais curta. Observa se as linhas glúteas, subglúteas e a crista ilíaca estão alinhadas. Então, a diferença permanece. Se a perna é mais curta anatomicamente, não há o que fazer além de usar palmilhas. Se a perna é mais curta, eventualmente, pode ser uma báscula de bacia, uma báscula de sacro, um bloqueio sacroilíaco ou ainda um bloqueio lombar. O paciente traz um braço de cada vez ao longo do corpo, enquanto o outro continua estendido, segurando a cabeceira. Ok. Agora você troca o braço, por favor, Isaac. Feito isso, o terapeuta observa se a diferença entre as pernas persiste, o que pode denotar um bloqueio sacroilíaco. Se a diferença desaparece numa das posições, pode ser um bloqueio lombar. Por palpação, do lado que o braço está abaixado, o terapeuta chega à vértebra bloqueada. Encontrada a vértebra bloqueada, o terapeuta marca com um lápis dermográfico. No sinal de campainha, isto é, na dor violenta, o terapeuta se abstém do ajuste ou o faz com extremo cuidado. Se houver uma hérnia discal, faz primeiro a manobra específica, evitando rotações. Se a dor for apenas local, prefira as manobras com o bloqueio para baixo. Este é o ajuste geral direto. Dizem que é o mais antigo dos ajustes. Tanto pode ser praticado em decúbito lateral, com a fixação para cima, no caso de pacientes obesos ou tensos, ou para baixo, em caso de pacientes mais leves. A única diferença é quanto ao contato com a apófise transversa, que será do lado superior da raque se o bloqueio estiver para cima ou do lado inferior se o bloqueio estiver para baixo. Então a diferença é que o contato é feito sobre o bloqueio. O paciente então se deita de lado, o bloqueio para baixo ou para cima, o tronco torcido para trás, de tal forma que o ombro superior quase contate a maca, a mão inferior fica sob a cabeça, enquanto a mão superior descansa sobre o peito. A perna inferior fica levemente flexionada, enquanto a perna superior se projeta no vazio. Quanto ao terapeuta, ele fica de frente ao paciente, debruçado sobre ele, com sua perna inferior sobre a perna do paciente, num contato joelho a joelho. A mão superior, que é a mão ativa, cujo braço está entrelaçado no braço superior do paciente, apoia o cotovelo no seu ombro e contata a apófise transversa com o indicador ou o polegar. Esse contato, como foi explicado, pode ser feito acima ou abaixo. A mão inferior, que é a mão de apoio, vai ficar espalmada sobre a nádega do paciente, sobre a nádega superior do paciente. E a execução é feita em 4 movimentos simultâneos. A perna que está no contato coxa a coxa vai puxar a perna do paciente para baixo.
A mão de apoio vai puxar a nádega do paciente no sentido do terapeuta. O cotovelo da mão ativa firma no ombro do paciente, mantendo a rotação, enquanto o indicador ou o polegar, colocado sobre a apófise transversa, aumenta a pressão, fazendo o desbloqueio. Então, vamos, explicado o ajuste, vamos executá-lo. Esse é o ajuste geral indireto. Esse ajuste é recomendado para a hérnia discal ou quando a rotação ou a inclinação lombar acontece do lado contrário da dor. Pode ser aplicado em pessoas mais leves e pacientes crônicos. A preparação desse ajuste é exatamente igual à do ajuste anterior, sendo que a única diferença entre eles está no local de contato, que neste caso se faz na apófise transversa do lado contrário do bloqueio. Então, como é exatamente igual, eu vou manter a posição, só que eu vou fazer do lado contrário, então o ajuste é feito desta forma. Esse é um ajuste para a hérnia discal. Ele é aconselhado para pequenas hérnias. É necessário que seja antecedido pelo desbloqueio de sacroiliaco. O paciente fica sentado em uma banqueta ou na própria mesa de ajuste, os pés plantados no chão, as mãos sobre as coxas com os cotovelos afastados, o tronco bem flexionado. O terapeuta assinala com lápis o local exato da hérnia e fica atrás do paciente ou de cócoras ou também sentado em uma banqueta. Ele coloca o polegar com a unha na raque sobre a hérnia e esse apoio deverá provocar uma forte dor na perna homolateral. Então, esta perna pode ser que sinta uma dor muito forte. A mão de apoio com o polegar sobre a marca do outro lado da raque, apenas para estabilizar a coluna. O paciente vai se endireitando, num movimento lento e contínuo, apoiando-se nas mãos sobre as coxas, até o corpo ficar ereto, enquanto o terapeuta mantém a pressão. Um pouquinho mais para trás. Ok. Isso, perfeito. Esse ajuste não produz estalido e deve ser repetido diversas vezes durante a sessão. Ele melhora sensivelmente em algumas sessões e a dor diminui na quarta, quinta semana. Esse é um ajuste geral para lombares em rotação. É um ajuste que pode ser estendido desde a torácica baixa até todas as lombares. O paciente, então, fica sentado na ponta da mesa de ajuste, as pernas abertas, os joelhos segurando firmemente as bordas da mesa, o corpo ereto, os braços, o braço do lado contrário do bloqueio repousa sobre o ombro homolateral e o braço do lado do bloqueio fica cruzado pela frente, em frente ao corpo, deixando-se tomar pelo terapeuta. O terapeuta fica agachado atrás do paciente, com a mão ativa, colocando o calcânio, endireita um pouquinho só, isso, com o calcânio sobre o bloqueio, no processo transverso, os dedos apontando para a lateral. A mão de apoio segura acima do punho do paciente, que está cruzado pela frente do corpo. A execução se dá puxando pelo punho, o terapeuta gira o tronco do paciente até eliminar a tensão e o desbloqueio acontece com um pequeno movimento sincronizado do calcânio, empurrando a lombar para a frente, enquanto a mão de apoio gira o paciente no sentido do terapeuta. Este é um ajuste geral também para lombares. Esse desbloqueio também se aplica às torácicas inferiores. O paciente, então, está deitado de lado, o bloqueio para cima, o tronco torcido, o ombro superior está posterior, quase tocando a maca. A mão sobre o peito, o ombro inferior está anterior, com a mão sob a cabeça,
A perna inferior está estabilizada e a perna superior está com o pé apoiado no côndilo. Ok. O terapeuta está de frente para o paciente, com a perna inferior em contato joelho a joelho. A mão inferior, que é a mão ativa, vai estar com o indicador ou o dedo médio na apófise transversa do processo articular. A mão superior vai estar apoiando e estabilizando o ombro do paciente. A execução desse ajuste acontece com 3 movimentos simultâneos. O terapeuta leva os 3 pontos de apoio ao limite, o joelho, a mão ativa e auxiliar, eliminando a tensão. Simultaneamente, impulsiona o bloqueio para o terapeuta, o joelho no sentido do chão, enquanto a mão de apoio apenas imobiliza o ombro superior. Este é um ajuste específico para a lombar posterior. Ele atinge L1, L2 e L3. O paciente está prono e o terapeuta em ângulo reto com a espinha lombar do lado contrário do bloqueio. A mão superior, que é a mão ativa, vai colocar o psiforme no processo mamilar, aprofundando o toque e afastando o tecido. A mão inferior, que é a mão de apoio, vai segurar a mão ativa para firmar o contato. Os cotovelos ficam alinhados, os ombros relaxados e a execução se dá com o terapeuta eliminando a tensão e acelerando. Esse é um ajuste de transição para a região lombosacral. Ele pode ser usado em L4, L5, S1 e S2 quando estão anteriores. O paciente fica deitado de lado, a fixação para cima, o ombro inferior na posição clássica, com a mão sobre a cabeça, a mão de cima superior fica sobre o peito, a perna inferior esticada e a superior vai ficar na borda da maca para eu poder segurar para fazer o ajuste. O terapeuta fica de frente para o paciente, ligeiramente virado para a cabeceira, ambos os pés no chão, mas a coxa inferior vai prender o tornozelo do pé superior do paciente na borda da mesa. A mão inferior, é a mão ativa, vai segurar pelo espaço poplíteo o elo formado pela flexão da perna e a mão superior vai estar contatada no ombro superior. A execução acontece quando o terapeuta, visualizando um ponto no chão a seus pés, para onde vai dirigir o impulso da perna inferior, enquanto a mão auxiliar empurra o ombro do paciente no sentido da maca até estabilizar. A mão ativa impulsiona o joelho superior para o ponto visualizado no chão, acontecendo o desbloqueio. Esse é um ajuste específico de lombar posterior. Portanto, é um ajuste para cifose. Ele é especialmente indicado para pacientes que têm restrição de movimento de extensão. O paciente fica sentado numa banqueta ou na maca, com as pernas estabilizadas, os braços cruzados sobre o peito, a mão descansando sobre o ombro, sem tensão, bem relaxado. O terapeuta se senta em outra banqueta ou na maca atrás do paciente, com as pernas abertas para ficar o mais próximo possível. A mão de apoio, que é a mão contralateral, vai passar pela frente do paciente, segurando firmemente pelo ombro contralateral. A mão ativa, que é a mão do lado do bloqueio, vai apoiar o polegar ou o pisiforme na vértebra bloqueada, vai aprofundar bem o contato no tecido e a execução se dá
com a mão de apoio trazendo o paciente no movimento de extensão, enquanto a mão ativa mantém o contato e o desbloqueio acontece. Este é um ajuste específico para lombares em rotação. Ele pode ser usado também com sucesso, não só para as lombares, mas também para as torácicas, até T2 e T3. T2 e T3. O paciente fica sentado numa banqueta ou na maca, com as pernas afastadas e estabilizadas, os braços cruzados com as palmas das mãos sobre os ombros, o braço do lado do bloqueio fica por baixo e o braço do lado contrário vai ficar sobre este. O terapeuta se senta em uma banqueta ou na maca atrás do paciente, a perna homolateral, a perna do lado do bloqueio, vai ficar sobre a perna homolateral do paciente. Ok, levanta um pouquinho aqui. E isto no intuito de estabilizá-lo. A mão de apoio, que é a mão contralateral, vai passar pela frente do paciente, segurando-o pelo ombro ou pelo cotovelo, dependendo da envergadura do paciente. A mão ativa vai ficar com o psiforme no arco posterior da vértebra bloqueada. Ok, tá bom. E a execução acontece quando o paciente é girado para o lado contrário do bloqueio, enquanto a mão ativa se mantém firme, acontecendo o ajuste. Esse é um ajuste específico para lordose. Ele é muito eficaz em casos em que o paciente tem restrição de movimentos na flexão. O paciente fica deitado, lateral, o bloqueio para cima, o braço inferior cruzado sobre o peito descansa sob a axila, o braço superior fica cruzado sobre o braço inferior, segurando a borda da mesa. Os dois joelhos vão ficar fletidos, forçando a flexão lombar. O terapeuta vai ficar em frente ao paciente, na altura da vértebra bloqueada. A mão de apoio, que é a mão superior, vai estabilizar sobre a mão inferior, que está sob a axila. E a mão ativa, que é a mão inferior, vai introduzir o psiforme no arco posterior da vértebra bloqueada para um maior contato. Okay. A execução acontece com 2 empurrões simultâneos no sentido da maca. Essa é a mobilização sacroiliaca mais simples e de melhores resultados, sendo que apenas não funciona para bloqueios muito profundos. Ela vai desde o sacro até L5, dependendo do ângulo que se dê à perna superior, e é efetuado do lado do bloqueio, principalmente para corrigir uma perna curta, uma perna mais curta. O paciente, então, fica deitado de lado, o bloqueio para cima, o quadril bem próximo à borda contralateral da maca, para que as costas se mantenham bem curvadas, a cabeça na borda do outro lado da maca, a mão superior sobre o peito, segurando firmemente o punho da mão inferior, a perna inferior dobrada a mais ou menos 130 graus, o joelho fora da maca. A perna superior flexionada a mais ou menos 45 graus, com o peito do pé apoiado no joelho da perna inferior. O terapeuta vai ficar ao lado da mesa, de frente para o paciente, a uma altura suficiente para dominá-lo. A mão superior vai ficar sobre o bíceps do braço superior do paciente, mantendo o seu ombro bem para trás. A mão inferior vai ficar sobre a asa ilíaca e a perna inferior vai estar contato joelho a joelho com a perna superior do paciente. A execução acontece em 3 movimentos suaves e sincronizados. Enquanto o joelho distende a articulação sacral, a mão inferior traz para si a asa ilíaca
e a mão superior empurra o ombro do paciente. Espondilose ou lordose é a subluxação anterior de qualquer corpo vertebral em relação à vértebra inferior. Geralmente acontecem em L4 ou L5. Pode ser resultado de um trauma ou de um deslocamento para frente da vértebra ou ainda da deformação dos pares interarticulares, provocando a hiperextensão da lombar. O paciente se ajoelha no chão, aos pés da mesa quiroprática, se debruça sobre ela, mantendo os pés em contato com o chão, os braços esticados sobre ela, as mãos agarradas nas bordas laterais. O terapeuta se coloca ao lado, em ângulo reto com o paciente e do lado da fixação. A mão inferior segura a perna do paciente pelo tornozelo. A mão superior vai colocar o calcâneo ou o psiforme na base sacral ou na crista ilíaca homolateral. Então eu posso fazer o contato na crista ilíaca ou na base sacral. A perna inferior contata joelho a joelho com a perna homolateral, que está segura pelo tornozelo, e a execução é feita com 3 movimentos sincronizados. Enquanto a mão inferior levanta o tornozelo do paciente, o joelho inferior faz pressão para baixo e a mão superior movimenta a base sacral para frente. Esse é um ajuste para sacro ilíaco inferior e osso ilíaco anterior. Desbloqueio muito eficaz para as crises de ciático ou quando o paciente se queixa de dores na região do isquio. O paciente deitado de lado, a fixação para cima, a posição tradicional dos braços, a perna superior fica flexionada fora da maca. O terapeuta fica em frente às pernas do paciente, ambos os pés no chão, o joelho num contato, joelho a joelho. A mão superior contata o ombro superior, estabilizando. A mão inferior com o psiforme no isquio, os dedos para cima, oblíquos à mesa, antebraço e dedos alinhados com o fêmur. O cotovelo afastado. Então, simultaneamente, a mão superior estabiliza, enquanto o joelho superior movimenta a perna para frente. A mão inferior faz um movimento duplo, solta aqui um pouquinho, desbloqueando o isquio e o osso ilíaco posterior. Esse é um ajuste sacroilíaco pela extensão da coxa. Se bem executado, tem um grau muito grande de eficácia, principalmente na correção do ângulo do pé ao caminhar. Só excepcionalmente provoca um ruído característico e deve ser executado do lado onde o ângulo do pé é menor, onde a perna é mais longa, ou onde a dobra da virilha é mais curta, ou onde Michaelis está mais baixa. O paciente fica deitado de lado, o bloqueio para cima, os 2 braços caídos no vazio, a perna inferior ligeiramente dobrada, a asa ilíaca fica inclinada em mais ou menos 40 graus com a mesa. O terapeuta fica às costas do paciente, o braço inferior suporta a perna superior do paciente. A mão superior vai ficar sobre a nádega superior do paciente e a execução acontece com 2 movimentos simultâneos. Enquanto o braço puxa a coxa do paciente para o terapeuta, provocando uma hiperextensão, a mão superior pressiona a nádega para frente, um pouco oblíqua à mesa se necessário, e arremata essa manobra com um impulso seco com a mão superior. Esse ajuste permite um desbloqueio sacroilíaco, assim como a redução de uma rotação sacral ou das asas ilíacas, e ele deve ser praticado do lado em que o pé é mais aberto,
do lado em que o glúteo é mais baixo e do lado em que há rotação sacral. Dificilmente se ouve ruído característico, mas o alívio provocado, quando o desbloqueio é bem sucedido, atesta o seu resultado. Deve ser efetuado diversas vezes durante a mesma sessão. O paciente, então, fica prono, os braços pendendo da maca e as pernas afastadas. O terapeuta fica do lado do bloqueio, a mão inferior do lado do bloqueio na nádega do paciente, a hipotenar na altura do cóccix, a palma sobre a nádega e os dedos em direção à asa ilíaca, isto é, para cima. A mão superior do lado contrário do bloqueio, com a eminência tenar em contato com o sacro superior e os dedos apontando para os pés. A execução é efetuada através de uma série de movimentos simultâneos. A mão superior pressiona e se movimenta no sentido dos pés, enquanto a mão inferior pressiona e se movimenta em direção à asa ilíaca. Esse desbloqueio é específico para sacro ilíaco, mas também é eficaz para ajustes de desigualdade das cavidades de Michaelis e do ramo pubiano ou da dobra da virilha. Pode ser executado com o fêmur em alavanca e então é proibido para pessoas idosas ou com osteoporose. Em 90% das vezes, esse ajuste não provoca o estalido, mas se sabe se ele foi executado ou não pelo resultado quando se faz a medição. O paciente então fica supino, os braços paralelos ao corpo, a perna contralateral estendida, a perna do lado do bloqueio, onde a cavidade ou a dobra estiverem mais altas em relação à outra, é flexionado ao máximo e o mais próximo possível do peito contralateral. O terapeuta fica do lado contrário ao bloqueio, dominando o paciente, se necessário, sobre um estrado. A mão inferior fica na parte posterior da coxa, mais ou menos a 10 centímetros da linha glútea, e os dedos do lado externo da coxa, o polegar segurando do lado interno para ter uma pressão suficiente. A mão superior vai ficar sobre o joelho flexionado, inclinando-o no sentido do terapeuta até passar a linha do umbigo. Eu executo esse ajuste em 2 impulsos simultâneos e sincronizados. O impulso maior e mais firme, porém não violento, será dado na coxa. O outro, no joelho, será firme, mas um pouco mais suave. Este é um ajuste de sacroilíaco anterior, o que significa que desbloqueia a restrição em movimento de flexão. Então, ele é executado quando o paciente tem problemas para executar a flexão. O paciente fica supino, com as mãos repousando sobre o peito, as pernas inicialmente encolhidas para que o terapeuta possa introduzir a mão sobre o sacro, após o que ele estica essa perna, ok. O terapeuta fica do lado do bloqueio, a mão ativa então, que é a mão inferior, está entre as pernas do paciente, espalmando a espinha ilíaca superior ou inferior, a que estiver bloqueada. A mão de apoio vai flexionar o joelho da perna homolateral, a mais ou menos 90 graus ou talvez um pouquinho mais. O ajuste é efetuado com uma pressão sobre o joelho fletido, conjugado com um movimento para cima da mão espalmada no sacro. E finalmente vamos fazer um ajuste em extensão para a perna eventualmente mais curta. Este ajuste se presta também para quem tem uma restrição no movimento de extensão causada por uma vértebra posterior. O paciente fica supino, deitado na borda da mesa de ajuste, de tal forma que a metade do corpo homolateral ao bloqueio fique para fora. A mão do lado contrário ao bloqueio segura na borda da maca, enquanto a outra pode estar sobre a cabeça ou descansar sobre o peito.
O terapeuta ao lado da mesa, na altura da coxa do paciente, de frente para o ombro, mais ou menos a 45 graus em relação a ele. A mão de apoio, que é a mão superior, vai estar passada sobre a asa ilíaca, suportando o sacro. A mão ativa, que é a mão inferior, flexiona a tíbia da perna homolateral e a execução acontece quando se consegue o relaxamento total da perna. Ok. E às vezes você pode ouvir um clack. A mão ativa vai aos poucos estendendo a perna em abertura de mais ou menos 45 graus, enquanto a eleva à altura do peito. Pode repetir esse movimento algumas vezes até que o paciente esteja bem relaxado. Então solta a perna que cai inesperadamente, efetuando a correção. Iniciando a primeira fase do exame do tórax. Como primeiro passo, nós vamos ter o paciente virado de costas. Aqui eu vou comparar os omoplatas. Se houver diferença entre os omoplatas, existe uma escoliose. Na escoliose é bom se fazer um parênteses. Para o tratamento da escoliose, nós vamos usar o ajuste do lado da escoliose. É óbvio que o ajuste do sacro ou da lombar, conforme o vídeo passado. Nós temos ainda que fazer tração da área. Usamos também massagem, usamos ginástica com bolas de terapia, usamos estímulo muscular com corrente russa ou TENS. E caso esta escoliose seja causada por um problema congênito, uma má formação, não tem nada a fazer a não ser fazer com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Na segunda fase do exame do tórax, eu vou deixar o paciente reclinado e vou comparar os espaços no processo espinhal. Se esse espaço for maior que o normal, eu tenho um bloqueio torácico anterior. Se este espaço for menor que o normal, eu tenho um bloqueio torácico posterior. Eu posso ainda ter um bloqueio em rotação se a coluna estiver desalinhada. Okay. Na terceira fase do exame do tórax, o paciente continua em flexão e vai rotacionar o tronco para a direita, e eu vou procurar se existe nessa rotação, se existem saliências, se existem reentrâncias, se há contratura. Se eu achar contratura, pode ser um bloqueio local, naquele lugar em que existe a contratura. Eu vou bater delicadamente em cada vértebra e perguntar para o paciente se ele tem dor. Caso haja dor, eu vou me abster de ajustar, ou então vou ajustar com extrema delicadeza. Eu vou repetir o exame do lado esquerdo. Vou procurando as reentrâncias, as saliências e as contraturas. Ok. Na quarta fase do exame de tórax, o paciente vai estar de pé e vai rotacionar à direita e à esquerda. E caso haja dor nesse movimento, nós vamos tentar descobrir onde há dor. Então o paciente vai voltar a rotacionar, sincronizando a respiração junto com a rotação.
Você vai rodar, isso, respira, ok, e vira para o outro lado, e respirando. Nesse momento, se houver uma lesão, uma subluxação em qualquer das costelas ou das vértebras, essa respiração sincronizada com o movimento vai me dar exatamente a posição daquele bloqueio. O bloqueio vai ser local em qualquer uma das possibilidades. Ok. Nós vamos passar para o primeiro ajuste, que é o pettibone, ou na osteopatia chamado de rolamento. É um dos ajustes que se usa na escoliose. O paciente está sentado, os braços cruzados sobre o peito, as mãos nos ombros. Ele leva a cabeça em hiperflexão e fica extremamente relaxado. Eu vou estar de pé ao lado do paciente, vou colocar a minha mão dobrada em cima da vértebra a ser ajustada. Então, a vértebra a ser ajustada está do lado oposto. Eu coloco os meus dedos sobre a vértebra e vou trazer a cabeça do meu paciente em flexão sobre a maca e vou me deitar sobre o peito do meu paciente. E com o peito eu vou mais um ajuste. Esse mesmo ajuste eu posso levar até as lombares, mas nesse caso eu vou ter um rolinho entre as mãos. Aqui eu fiz com uma pequena toalha e vou usar o mesmo expediente. Isso, a cabeça flexionada, vou trazer o paciente sobre a maca e executar o ajuste. Esse é o ajuste geral por de lótus. Ele é ótimo para algias que irradiam pelo braço e é proibido para pessoas com osteoporose e idosos. O paciente fica deitado, prono, com a cabeça e os braços pendurados, o queixo pressionando bem o tórax. Com isso conseguimos uma curvatura necessária para o ajuste. O terapeuta fica do lado contrário do bloqueio, então, supostamente o bloqueio se localiza do outro lado. O terapeuta coloca a mão ativa com a hipotenar no processo transverso. A mão de apoio exatamente apoia do outro lado, tirando a folga e estabilizando o ajuste, e você pode ouvir um cleque quando faz a pressão. O impulso é leve e para baixo. Você pode também repetir esse ajuste superior e inferior, colocando a mão exatamente igual. Nesse caso, a mão ativa será a minha mão direita, e eu estou à cabeceira do paciente, e eu vou ajustando as costelas e as vértebras desta forma. Esse é o ajuste geral para T superior. Ele é ótimo, então, para T1, T2, T3. O paciente fica prono, o bloqueio fica próximo à mesa de ajuste, o rosto do paciente está virado para o lado do bloqueio e o terapeuta fica a nuca do paciente de frente para ele, coloca a hipotenar ou o psiforme sobre o bloqueio. Então, nós marcamos o bloqueio, vamos colocar o hipotenar sobre o bloqueio, a mão de apoio toma o queixo do paciente, ok. O punho e o antebraço junto ao rosto do paciente, e para que o ajuste se efetue, vamos tirar a folga do músculo, tracionando um pouquinho
o queixo do paciente e, com isso, com esse impulso, nós fizemos o ajuste. Esse é um ajuste de transição tóraco-cervical, e os ajustes de transição, porque são feitos em regiões diferentes, são mais difíceis. Esse ajuste é muito bom para pessoas idosas e pacientes crônicos. Quem não tem mesa de ajuste, o paciente se coloca desta forma: prono, a cabeça no apoio e as mãos segurando o apoio. Ou, se você tem mesa de ajuste, venha um pouquinho mais para baixo, Lúcia. Isso, ótimo. E as mãos são colocadas no apoio para que ele fique mais relaxado. Com a perna superior adiantada, a mão superior, que é a mão do ajuste, com o polegar em cima do bloqueio, a unha virada para a raque, a mão inferior, que é a mão de apoio, vai estar sobre a cabeça do paciente, e para que o ajuste aconteça, eu vou ter que tirar a folga do tecido. Então, esta mão vai pressionar para a raque, enquanto a mão de apoio vai trazer a cabeça levemente em rotação no sentido contrário. Então, vamos fazer o ajuste. Ok? Este é um ajuste geral para a vértebra torácica anterior ou posterior. Ela se presta para restrição na flexão, na extensão, ou quando o espaçamento entre as vértebras for maior do que o normal. O paciente vai estar prono, a cabeceira da mesa de ajuste ligeiramente inclinado, os braços sobre o apoio, ou então colocados aqui para quem não tem apoio. O terapeuta vai estar do lado contrário do bloqueio, voltado para a cabeça do paciente. A mão ativa, que vai ser a mão superior, vai estar com o psiforme no processo transverso. O processo transverso, este é o processo espinhal, e o processo transverso fica mais ou menos, você sente, 2 dedos e meio do processo espinhal. Eu marquei aqui para se ter uma ideia exata de onde vai se fazer o ajuste. Então, eu vou colocar o psiforme da minha mão ativa sobre o processo transverso dessa vértebra, e a minha mão de apoio vai passar por trás da mão ativa, e o psiforme vai estabilizar do lado contrário. O impulso é para baixo e oblíquo à mesa, superior ou em rotação interna ou externa, conforme o bloqueio. Eu posso então fazer isto, dependendo da posição do bloqueio. Este é um ajuste geral para a torácica posterior, que pode ser superior ou inferior. Com esse ajuste, eu corrijo os espaçamentos entre as vértebras quando ele é menor que o normal. O paciente vai estar prono, o rosto na fenda, a cabeceira está abaixada e os braços estão apoiados, e o terapeuta pode ficar de qualquer lado do bloqueio independentemente. Ele vai colocar o psiforme da mão ativa no transverso, lembre-se, espinhal, processo transverso. Então, o psiforme no processo transverso. Os dedos vão estar apontados para os pés, caso o ajuste seja posterior, superior, ou vão estar apontados para a cabeça, caso o ajuste seja posterior, inferior. O psiforme da mão de apoio vai estar no processo transverso do lado oposto, apenas estabilizando a coluna. Então, vou montar o ajuste, o psiforme. No caso, eu estou fazendo um ajuste no posterior superior, o psiforme da mão ativa
contrária vai estabilizar do lado contrário. E eu vou dar um pequeno torque e impulso para baixo. Este é mais um ajuste de transição, desta vez tóraco-lombar. Ele pode ser feito desde T10 até L2. O paciente vai ficar prono, o rosto na fenda, os braços caídos, e o terapeuta vai ficar lateral e virado para frente, para a cabeceira da maca. As mãos do terapeuta vão ser postas nos pisiformes, nos processos transversos. Lembre-se, espinhal, transverso, e se for um ajuste lombar, no processo mamilar, não no transverso, no mamilar. Então eu vou colocar os pisiformes nos processos transversos. A mão é quase como se fosse uma flor de lótus. Os punhos, os dedos vão estar colocados sobre a pele do paciente, apoiados. Os punhos vão estar paralelos à coluna e quase encostados no paciente. E o impulso é inferior, superior ou com ligeira torção. Vamos fazer o inferior superior. Ok? E vamos simular agora com ligeira torção. Ok. Este é um ajuste geral para a torácica anterior. Ele é ótimo para T6 até C7 e não deve ser usado na cervical com o perigo de deslocar a cabeça do paciente. O paciente vai ficar de pé, as pernas uns 30 centímetros afastadas, as mãos cruzadas na base do crânio, e o terapeuta vai se colocar às costas do paciente com um pé alinhado com o seu pé, as mãos vão estar passadas pelas axilas do paciente e colocadas sobre a mão dele. O terapeuta vai encostar o peito um pouco abaixo da região onde ele vai ajustar. O paciente se inclina para relaxar e volta, trazendo o braço e cabeça para trás como se estivesse fixando, e o ajuste é feito para trás e para cima. Esse ajuste é uma variação do anterior e serve para ajustar desde T12 até T8. O paciente continua de pé, com as pernas afastadas 30 centímetros, só que nessa variação ele vai manter os braços cruzados no peito. O terapeuta vai se colocar às costas do paciente, com o pé adiantado, vai encostar o peito na região em que ele vai ajustar um pouquinho abaixo. As mãos vão estar, a mão direita vai estar segurando o braço esquerdo do paciente e a mão esquerda vai segurar o braço direito do paciente. Ele se inclina ligeiramente, inclina um pouquinho, Lúcia, para relaxar. Isso. E pode vir, sobe, 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 ok? E o impulso é dado no sentido do terapeuta e para cima. Ok. Se for mais confortável para o terapeuta, ele pode executar esse mesmo ajuste desta forma. O paciente coloca as mãos no queixo e o terapeuta se coloca atrás, colocando as mãos cruzadas sobre os braços do paciente e executa o ajuste. Esse é um ajuste específico de primeira costela. Ele é bom para pessoas que sofrem de bronquite, de asma, têm problemas respiratórios, aquelas pessoas que têm dores nos braços e nos dedos sem motivo aparente. O paciente vai ficar sentado, bem confortável, as mãos apoiadas nas coxas, e o terapeuta vai ficar às suas costas. O terapeuta vai colocar seu dedo médio à frente do trapézio para isolar a primeira costela
Ele vai puxar ligeiramente o trapézio para ficar com a primeira costela sobre o dedo, com o polegar apoiado na raque. A mão de apoio vai estar sobre o frontal do paciente, vai girar o frontal para tirar a folga e vai trazer em extensão a cabeça do paciente sobre a costela, dando o impulso. Esse é um ajuste para a torácica lateral, para quem tem restrição na flexão ou no movimento lateral. Ele normalmente é executado em ambos os lados. O paciente fica prono, o rosto sobre a fenda, ligeiramente abaixada, os braços apoiados. O terapeuta fica a 90 graus com o bloqueio do lado contrário. Então, o bloqueio em questão está nesta vértebra. A mão ativa, que é a mão inferior, vai estar com o psiforme no processo transverso desta vértebra, e a mão de apoio vai estabilizar no arco posterior, quer dizer, no espaço entre o processo espinhal e o processo transverso, no arco posterior, o psiforme da mão ativa sobre o bloqueio. A mão de apoio estabiliza no arco a execução. O terapeuta firma o contato com um torque para 45 graus e o impulso é lateral. Esse ajuste é especial para pacientes com cifose, isso é, quando o paciente tem restrição na extensão. O paciente fica prono, rosto na fenda, mãos apoiadas. O terapeuta fica do lado contrário do bloqueio, então suponhamos que o bloqueio seja nessa altura e exatamente de frente para o bloqueio. A mão ativa com o psiforme no processo transverso do bloqueio, processo transverso, afastando bem os tecidos, para aprofundar bem o contato. A mão de apoio vai estabilizar deste outro lado. O impulso é no sentido da mesa. Ok. Esse ajuste se destina a torácicas em rotação, isto é, quando a vértebra está desalinhada ou quando na rotação houver restrição ou dor na parte média ou na parte baixa do tórax. O paciente, então, se mantém prono. O terapeuta fica do lado contrário do bloqueio, de frente para ele. A mão ativa vai estar com o psiforme no arco posterior. Ele vai afastar os tecidos com um pequeno torque, aprofunda o toque. E a mão de apoio vai estar sobre a mão ativa, reforçando o contato. A execução se dá quando eu fizer um impulso lateral e para baixo. Ok. Este é uma variação do ajuste anterior para as torácicas altas, T1, T2, T3. O paciente um pouco mais sobre a maca, com o peito achatado de encontro à maca, o rosto para o lado do bloqueio, e o terapeuta do lado do bloqueio vai colocar o psiforme sobre a subluxação, vai tirar com um torque a folga e com a sua mão de apoio vai levar a cabeça do paciente em extensão e ajustar. Esse é um ajuste para a articulação costovertebral. Não existe teste para essas subluxações. As subluxações de faceta são encontradas através de radiografias ou por comparação com o paciente de tronco flexionado. O ajuste é feito com o paciente prono, rosto na fenda,
o terapeuta do lado contrário ao bloqueio, de frente para ele, com a mão ativa, com hipotenar e metacarpo no intervalo intercostal, ok, aprofundando o torque. A mão de apoio reforça a mão ativa e o impulso é para baixo e lateral. Ok. Esse é um ajuste geral para problemas costo-transversais. Ele é usado nas restrições lateral, na restrição em extensão ou flexão, mudando para essa correção apenas a direção do impulso. O paciente vai continuar prono, com o rosto na fenda, relaxado. O terapeuta do lado contrário, de frente para o bloqueio, 90 graus de frente. A mão ativa, que é a mão superior, vai limpar a área e vai colocar o psiforme na articulação costo-transversal. Isto é, 2,5 cm do processo espinhal. Eu vou colocar meu psiforme aqui. A mão de apoio vai estabilizar no arco posterior do lado contrário da raque, com os dedos para cima. E aí, na execução, eu posso resolver alguns problemas mudando apenas a direção desse impulso. Suponhamos que a fixação seja em extensão, então o impulso é para baixo. Se a fixação for em rotação, o impulso é em torção para os pés e para baixo. E se a fixação for lateral, é para baixo e para fora. Este é um ajuste para ligamentos interespinhais. Ele se presta para ligamentos desde T4 até T12. O resultado é lento, mas é um resultado seguro. O paciente continua prono, com o rosto na fenda, os braços no apoio. O terapeuta do lado contrário ao bloqueio, de frente para ele. A mão ativa com hipotenar e metacarpo no intervalo interespinhal, entre as costelas, então. Ok. A mão de apoio sobre a mão ativa reforça o contato e os impulsos, dando leves impulsos. E pode-se, às vezes, ouvir um clank. Como último ajuste do tórax desse bloco, nós vamos demonstrar uma variação do ajuste anterior para o tórax alto, T1, T2, T3. O paciente prono, o terapeuta do lado contrário do bloqueio em frente a ele. A mão ativa com hipotenar e metacarpo no intervalo interespinhal. Aprofunda o toque. A mão de apoio na base do crânio, estabilizando, e o impulso é um leve impulso cefálico. Anamnese da cervical, como primeiro passo, o paciente deve estar sentado ou de pé. O terapeuta vai colocar uma das mãos no ombro do paciente e com a outra ele vai orientar os movimentos em flexão, em extensão, em flexão lateral, o máximo possível, gente. Do outro lado, máximo possível. Ok. E o terapeuta vai observar
se existe dor ou formigamento nos membros superiores, o que pode demonstrar que há uma obstrução num orifício de conjunção, nesse caso, abster-se de ajuste, ou uma hérnia de disco. O tratamento, então, seria uma manipulação com muita prudência. Desse lado o máximo possível, Gisele. Inflexão lateral. Ok. Na restrição de movimento sem dor, pode haver um bloqueio de C7 ou de T1. Na restrição de movimento com dor, irradiando para o tórax, pode haver um bloqueio cervical baixo ou torácico alto, do mesmo lado da dor. Na restrição de movimento com dor, irradiando para o occipito, pode ser um bloqueio cervical baixo ou em um ou mais pontos do occipito. A limitação na flexão pode acusar um bloqueio anterior e a limitação na extensão pode acusar um bloqueio posterior. Ok. O paciente rotaciona a cabeça para a direita, o máximo possível, e depois para a esquerda. E o terapeuta, com as mãos nos ombros do paciente, observa se há limitação em um desses movimentos. Se houver, pode ser um bloqueio cervical ou ainda um bloqueio cervical para compensar um bloqueio torácico. O terapeuta coloca o polegar e o indicador no arco posterior de cada vértebra cervical e vai movimentando a cabeça em extensão, procurando uma restrição em cada segmento. Se ele encontra a restrição de movimento, ele assinala o segmento bloqueado. Ok. Esse é um ajuste geral para a cervical. É específico para C1, C2, C3, C4, C5 e C6 e é executado do lado do bloqueio. O paciente normalmente fica supino, os braços cruzados sobre o peito e a cabeça fora da mesa. Na hora do ajuste, eu vou trazer a cabeça do paciente completamente pendurada. A minha mão ativa vai ficar com o indicador sobre o bloqueio, na contralateral. O paciente vai virar a cabeça e a minha mão de apoio vai segurar o paciente pelo queixo e a cabeça vai estar apoiada no meu braço. Como eu vou conseguir esse ajuste? O meu dedo indicador vai fazer uma pressão látero ascendente, enquanto a minha mão de apoio vai trazer o queixo do paciente em flexão, no sentido do terapeuta. Se este bloqueio fosse em C1, C2, a flexão seria cada vez maior, e se o bloqueio fosse em C7, aliás, em C6 ou C5, a extensão seria cada vez maior. Então, conforme eu disse, eu vou segurar a vértebra, eu vou colocar meu indicador sobre a vértebra, a minha mão de apoio no queixo. Como se trata de uma C4, ela vai estar em ligeira. Solta o corpo. Isto. Ok. E o ajuste eu faço com uma pressão do indicador e com uma tração do paciente no meu sentido. Ok. Esse é um ajuste específico para a cervical lateral e é exatamente o ajuste anterior, só que efetuado com um bloqueio para cima. O paciente continua deitado, supino, braços cruzados sobre o peito, só que desta vez o bloqueio vai estar para cima. O terapeuta vai colocar o seu dedo indicador sobre o bloqueio, o polegar à frente do ouvido do paciente e a mão de apoio vai estar segurando o paciente. Solta, relaxa.
E o ajuste se efetua com uma ligeira pressão lateroascendente, enquanto a cabeça do paciente é movimentada no sentido lateral. Este é um ajuste geral para cervical. É um desbloqueio específico que vai desde Atlas até C5, com ótimos resultados, principalmente para C2, C3 e C4. É difícil de ser explicada, mas ela é muito fácil de ser efetuada quando o terapeuta consegue compreender o seu mecanismo. Primeiro, o terapeuta toca o bloqueio e o paciente faz uma flexão lateral para cada lado no máximo, agora para o lado de cá. E o terapeuta observa o lado em que a amplitude é maior. Esse lado em que a amplitude é maior é exatamente o lado onde vai haver a rotação, para o lado contrário do bloqueio. Também existe uma leve flexão lateral, ok. E o terapeuta vai estar às costas do paciente com o dedo sobre o bloqueio. Esta mão vai manter a flexão lateral e a mão de apoio vai manter o pescoço do paciente fletido com os dedos sobre o maxilar. O ajuste se dá com uma pequena pressão sobre a vértebra e uma rotação rápida, e muitas vezes se ouve um clique. Esse é um ajuste extremamente prático. Esse é um ajuste geral para cervical anterior ou posterior e pode ser efetuado em diversos bloqueios, tanto anteriores como posteriores, na mesma sequência. Cada vértebra é demarcada com lápis dermográfico na apófise transversa, se a vértebra está à frente da inferior, quer dizer, antelístese, e na raque, se a vértebra está atrás da inferior, isto é, retrolístese. A manobra é efetuada primeiro do lado do bloqueio e, se houver necessidade, do lado contrário. O paciente fica sentado, cabeça ereta, as duas mãos sobre as coxas, os pés plantados no chão e os ombros bem relaxados. O terapeuta fica às costas do paciente, com a mão ativa, o indicador sobre a marca de crayon entre as vértebras, e a mão de apoio, a cabeça do paciente com os dedos sobre a palma sobre o parietal e os dedos sobre o topo da cabeça. A execução é muito simples, enquanto o indicador firma sobre a marca, a mão de apoio força a inclinação para o lado do bloqueio. Vamos fazer agora na retrolístese. A mão firma e a mão de apoio traz até e é feito o ajuste. Esse é um ajuste de transição tóraco-cervical. Ele é específico para C6, C7, T1 e T2. O paciente fica sentado, coluna ereta, mão sobre as coxas, a cabeça rotacionada levemente a mais ou menos 30 graus, para o lado oposto do bloqueio, o queixo levemente levantado. O terapeuta, as costas do paciente ligeiramente para o lado do bloqueio, a mão ativa descansa sobre o ombro do paciente, bem rente ao pescoço, e o polegar na apófise bloqueada. Ok. Os dedos ficam apoiados para a frente. A mão de apoio fica na fronte do paciente, bem junto à linha dos cabelos, o antebraço em contato com a face do paciente e o cotovelo mais próximo possível do pescoço. Na execução, o polegar da mão ativa pressiona a vértebra bloqueada, enquanto a mão de apoio traz a cabeça em oblíquo, máximo sobre o bloqueio. E quando a inclinação chegar no limite, o ajuste se faz com um aumento da pressão do polegar. Ok? Esse é um ajuste de transição tóraco-cervical e é ótimo para as algias de raque, principalmente nas junções de T1, C7, C7, C6 e C6, C5. O paciente fica prono, com a cabeça pendurada na maca, os braços soltos no vazio, as pernas afastadas. O terapeuta se coloca à cabeceira,
do paciente, da maca, ligeiramente voltado para o bloqueio. A mão ativa vai estar com o polegar na raque, a unha dirigida para a cabeça do paciente. Ok? A mão de apoio vai tomar o queixo do paciente e a coloca em hiperflexão. A palma e antebraço em contato com a face do paciente. O desbloqueio é efetuado após tirar a folga com uma ligeira tração ascendente, efetuada pela mão de apoio, enquanto o polegar se firma na raque. Embora não pareça, esse ajuste é muito suave. Este é um ajuste específico para torcicolo e enxaqueca. O paciente, então, deitado de costas, supino, segurando com ambas as mãos as laterais da maca, a cabeça para fora, virada para o lado contrário do bloqueio, portanto, o bloqueio vai estar aqui em cima. O terapeuta, à cabeceira da mesa, vai ficar virado para a mesma direção em que o paciente está olhando, com a coxa inferior apoiando. A mão ativa vai passar por baixo, cobrindo o ouvido com a palma, os dedos em volta do occipito e das vértebras cervicais superiores. A mão de apoio, do mesmo lado da coxa que apara a cabeça, está com a palma sobre a mandíbula e face e o polegar à frente do ouvido e o dedo mínimo sob o maxilar. O antebraço vai estar paralelo ao externo e a execução desse ajuste, enquanto as mãos se movimentam no sentido do topo da cabeça, a mão de apoio empurra levemente o queixo para baixo. Esse ajuste é para corrigir queixo caído, exatamente quando o paciente tem dificuldade em manter o queixo erguido. A posição é praticamente a mesma do ajuste anterior, o paciente supino, mão sobre o peito, cabeça fora da mesa, fixação para cima. O terapeuta à cabeceira e à frente da nuca do paciente, a perna inferior sustentando a cabeça, solta a cabeça. A mão ativa, que é a mão inferior, vai estar com o polegar ou psiforme sobre o processo mastoide e se firma paralelo à mandíbula. A mão de apoio abarca o queixo, o antebraço amparando a face do paciente e a execução acontece quando o queixo é erguido do externo e ambas as mãos se movimentam no sentido do topo da cabeça, provocando a hiperextensão das cervicais e do occipito. Pode-se ouvir, de vez em quando, um claque. Okay. Este é um ajuste específico para o occipito atlas. É um ajuste especial para pacientes crônicos, idosos, que estejam em crise de torcicolo ou de artrose. O paciente, então, fica debruçado, o rosto na fenda, a fenda ligeiramente abaixada, os braços dependurados, as pernas afastadas para facilitar o relaxamento. A mão ativa, com o gume externo, fica encaixada na articulação bloqueada. A mão de apoio, com o gume externo, se apoia em C7 ou em T1. O terapeuta cruza os dedos de ambas as mãos para dar uma estabilidade maior e, com eles entrelaçados, executa um pequeno body drop e restabelece o movimento. Este é um ajuste geral para a cervical posterior em rotação. Se usa em pacientes crônicos, em idosos, em casos agudos ou quando existe uma restrição no movimento de extensão. O paciente fica debruçado, rosto sobre a fenda, que está ligeiramente levantada para que se sinta melhor a fixação, os braços dependurados, as pernas ligeiramente afastadas. O terapeuta fica à altura dos braços do paciente, de frente para o canto superior da mesa, a 90 graus, ambas as mãos com o polegar sobre o bloqueio e os dois indicadores vão estabilizar exatamente do lado contrário. A execução é efetuada com um pequeno recoil.
Ok. Esse é um ajuste geral para a cervical em rotação. É um ajuste extremamente suave. O paciente fica sentado, os pés plantados, a coluna ereta, a cabeça alinhada, e o terapeuta do lado contrário do bloqueio, de frente para o ombro do paciente. A mão ativa coloca o dedo médio ou o dedo indicador sobre o processo articular da vértebra bloqueada, os dedos afastados, o polegar à frente do ouvido do paciente. A mão de apoio fica espalmada no crânio, cobrindo o ouvido, os dedos para cima. Na execução, o terapeuta gira a cabeça do paciente para o lado contrário do bloqueio, mantendo contato enquanto o dedo médio da mão ativa impulsiona no sentido do terapeuta, a mão de apoio empurra a cabeça para o lado contrário. Este é um ajuste geral para a cervical em rotação. É muito forte, devendo ser usado apenas em pacientes muito tensos, com os quais é impossível chegar ao limite do movimento espontaneamente. O paciente mantém a atitude sentado, pés plantados, coluna ereta, cabeça alinhada, e o terapeuta se mantém de lado, do lado contrário do bloqueio, de frente ao ombro do paciente. A mão ativa coloca o dedo médio ou o indicador sobre o bloqueio, no processo articular da vértebra bloqueada, e os dedos afastados, o polegar em frente ao ouvido. A mão de apoio fica invertida, espalmada no crânio, sobre o parietal, os dedos para baixo. O punho e o antebraço se mantêm apoiados sobre o crânio. O terapeuta gira a cabeça em rotação para o lado contrário ao bloqueio, mantendo firme contato, enquanto a mão de apoio, com um movimento de punho, dá um ligeiro e breve impulso no sentido contrário. Okay. Este é um ajuste geral para a cervical em rotação. Portanto, é o terceiro ajuste que nós fazemos para a cervical em rotação. Ele é bom para C1 até C6, e o paciente fica nesta posição tradicionalmente, de sentado. O terapeuta se coloca às costas do paciente, com os pés paralelos entre si, bem apoiados, e a cabeça do paciente à altura do seu diafragma. A mão ativa com o dedo médio vai até a busca fixação, e a mão de apoio vai reforçar este contato. O ajuste é feito com 3 movimentos sincronizados. Uma tração axial, para se tirar a folga, uma leve flexão lateral sobre o bloqueio, arrematados por um impulso cefálico, isto é, no sentido da cabeça. Este é um ajuste geral para a cervical em rotação póstero-anterior. É recomendado para restrição nesses movimentos. O paciente fica debruçado, o rosto na fenda da mesa, e o terapeuta se coloca a cabeceira de frente para ela. A mão ativa, que é a do lado do bloqueio, vai remover o tecido, contatando o segmento bloqueado com o indicador, vai girar ao máximo a cabeça do paciente, deixando o bloqueio para baixo. A mão de apoio fica espalmada no crânio, sobre o temporal e a orelha, do lado contrário do bloqueio. A execução deste ajuste acontece com um impulso da mão de apoio no sentido de tração axial, então para cima, enquanto a mão ativa se movimenta em rotação. Este é mais um ajuste para a cervical em rotação. É indicado, portanto, para pacientes que tenham restrição nesse movimento. É o ajuste mais usado pelos quiropráticos brasileiros, que a praticam normalmente sentados à cabeceira da maca. É de fácil execução e muito abrangente por poder ser feito em todas as cervicais. O paciente fica supino, com as mãos descansando sobre o peito, as pernas afastadas, e o terapeuta, de pé à cabeceira da mesa,
fica debruçado sobre o paciente com o peso do corpo distribuído igualmente entre os dois pés. A mão ativa afasta o trapézio. Solta, bem, relaxa aqui, relaxa, senão não. Isso. Qualquer falange do indicador em contato com a vértebra. A mão de apoio com o indicador no mesmo nível. Do lado contrário, suporta a cabeça e a estabiliza. A execução acontece com a cabeça girada a mais ou menos 25 graus para o lado contrário do bloqueio e o terapeuta muda o peso do corpo para o lado contrário do bloqueio e dá um pequeno e rápido impulso em rotação. Este é um ajuste geral de extensão axial. Ele se presta para todas as cervicais que perderam a mobilidade em extensão axial, isto é, longitudinal. Por sua delicadeza, é indicado para idosos e pacientes crônicos. O paciente fica supino, deitado de costas, as mãos sobre o peito. O terapeuta se senta à cabeceira da mesa e com ambas as mãos sobre o arco posterior da mesma vértebra, cada mão de um lado, enlaça o pescoço com os polegares sobre o processo transverso. A execução acontece quando ambas as mãos se movimentam no sentido axial, restaurando o jogo articular de cada vértebra. O desbloqueio acontece quando as duas mãos se movimentam no sentido axial, restaurando o jogo articular.